Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: os nomes citados nesse e-mail são fictícios, incluindo o meu. Bom, então, posso ler todos os nomes que eles são fictícios. Olá, André, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vou contar uma história de relacionamento diferente dos casos que você costuma ler no YouTube. Meu nome é Camila, tenho 24 anos e sou da cidade de Ribeirão Preto. A história que eu vou contar é da minha mãe, Roberta. Desde que eu era criança, a minha mãe sempre me comparava com outras crianças e sempre ressaltava o quanto os desenhos ou a forma de se comportar das crianças era muito melhor do que o meu. Esse comportamento dela permaneceu conforme eu fui crescendo e a minha irmã, Bruna, também sente isso. Eu vivi um relacionamento extremamente abusivo com ela. Para você ter uma noção, André, quando ela estava brava comigo ou com a minha irmã, ela soltava coisas como: você é uma fracassada, eu deveria ter abortado vocês, você é um câncer. Esses xingamentos podiam vir quando a gente não limpava a casa ou quando eu desistia de algum curso que ela pagava para mim, visto que a primeira frase que eu citei foi dita por ela quando eu não quis mais fazer um curso de informática, porque eu não achava que esse curso estava agregando conhecimento para mim. Na época dos vestibulares foi um verdadeiro inferno, porque ela queria escolher o meu curso de ensino superior por mim e as opções que eu tinha eram engenharia civil, medicina e direito. Eram as opções que ela te dava. Eu estava até convencida a tentar medicina, mas eu era apaixonada pela área de exatas. Graças a Deus, um professor meu me orientou a cogitar fazer algo que eu gostasse. Para ter certeza de que eu estava escolhendo o meu curso, não meus pais. Enfim, no final das contas, eu cursei e formei em exatas, mas para o meu desespero, as comparações com os estranhos, que me diminuem e me põem para baixo, continuam existindo. Minha irmã me contou hoje que a minha mãe fala para todo mundo que tem uma filha que estudou numa federal, mas ela tem vergonha de dizer que foi um curso de exatas. Também fiquei sabendo que ela morre de desgosto por eu não estar namorando. Por outro lado, a minha irmã até entrou em um dos cursos que a minha mãe julga bom. Porém, por ser faculdade privada, mesmo sendo uma das melhores da cidade, a minha mãe faz pouco caso e olha que a minha irmã trabalha e paga sozinha a mensalidade dela. A minha irmã namora e também é criticada pela minha mãe porque ela não gosta do namorado dela. Não tem como agradar. Entendeu? A sua mãe é doente. Tem traços aqui, né, de transtorno de personalidade narcisista, mas pode ter muito mais coisa aí pro meio. Resumindo, André, nada está bom para ela e ela sempre arruma um jeito de realizar comparações entre as filhas dela e pessoas que ela conhece. Nessas comparações, o resultado é sempre o mesmo. Nós, filhas, somos menos e os outros são muito melhores do que a gente. Eu resolvi mandar esse e-mail para você porque depois de muito refletir, cheguei à conclusão que viver essas coisas com a minha mãe me causou uma autoestima extremamente baixa. Mas é o mínimo. Minha querida, é o mínimo. Deus queira que tenha ficado só na autoestima baixa. Porque tem casos onde a pessoa desenvolve depressão, síndrome do pânico, toque. Sou uma pessoa carente e eu reflito esse abuso psicológico que ela causou em mim nos meus relacionamentos amorosos. Como eu poderia fazer para mudar isso? Minha querida, neste caso, terapia, não tem como fugir. Não adianta. Porque assim, ó, são coisas que ficaram introjetadas em você e que agora você precisa de um auxílio profissional para vencer essas coisas, para lidar com isso, para mergulhar nisso. Então eu preciso de ajuda profissional.
Só uma pequena observação. Eu e a minha irmã tentamos conversar diversas vezes com ela e é a mesma coisa que falar com uma parede. Eu cansei de tentar desabafar isso com as pessoas, porque eu sempre ouvia: mas você está falando isso da sua própria mãe? Que ingrata! Ou, mãe é sagrado, não pode falar mal dela. Enfim, peraí, antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer um parênteses. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. O André do passado também pensaria isso. Até quando eu comecei o canal. Sabe por quê? Porque, o que acontece? Eu tinha estudo, mas eu não tinha a prática. Então, eu não tinha uma prática de atendimento, né, de atender as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas. Então, a tendência minha, lá no passado, 2013, quando eu comecei o canal, a tendência era julgar o outro a partir de mim. Então, por exemplo, eu tive uma história maravilhosa e tenho até hoje com os meus pais. A minha mãe é uma pessoa fantástica. É uma pessoa iluminada. Então, a minha mãe, ela serviria e se encaixaria direitinho nesses comerciais de Dia das Mães, onde a mãe simboliza carinho, aconchego, entendeu? Bem-estar. Então, a minha mãe, ela se encaixa certinho nesses comerciais de TV. Agora, isso acontece com todo mundo? Assim fosse. Todo mundo mereceria ter uma mãe assim, que representasse esse cuidado, essa acolhida, né? Esse zelo. Não é essa superproteção, né? Superproteção é ruim também. Mas esse zelo, esse carinho, esse aconchego, esse afago da mãe, ao mesmo tempo, a mãe que dá bronca, a mãe que cobra, entendeu? O ponto ideal da mãe, né? Então todo mundo deveria ter uma mãe assim. Então a tendência, por exemplo, eu vivi essa experiência de mãe. Então a tendência é eu julgar todo mundo a partir de mim. Então a tendência é eu acreditar que todo mundo tem que respeitar a mãe, todo mundo tem que querer estar junto da mãe, todo mundo tem que colocar a mãe num pedestal. Só que aí o André foi atendendo pessoas, conhecendo, atendendo, e aí eu vi, né? E graças a Deus também me especializei em filosofia clínica, né? Então a gente vai, e aí o André de hoje entende perfeitamente o que você está dizendo. Ainda bem que o seu e-mail chegou para mim hoje, né? No André de hoje, não no André de 2013, 2014. Então, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. E eu quero, minha querida, que você entenda esses comentários que as pessoas estão dizendo, que você é ingrata, que a mãe é sagrada. Eu quero que você entenda esses comentários, não porque são pessoas maldosas, mas que você entenda dentro desse contexto que eu acabei de dizer. As pessoas estão julgando você a partir delas. Elas tiveram uma mãe maravilhosa. Elas que consideram que essa frase sua, vinda da boca delas, seria uma tremenda de uma ingratidão. Se fosse dita por elas. Mas por quê? Porque elas estão se colocando no seu lugar. Só que elas não viveram a experiência da maternidade que você viveu. Por isso que elas falam o que falam. Então, primeiro, entenda o que elas estão dizendo, certo? Elas não vão conseguir mergulhar na sua história. Segundo, não se sinta culpada por falar tudo isso da sua mãe, porque ela é isso sim. Ela é mãe. Mãe nunca deixou ninguém santo. Assim como marido nunca deixou ninguém fiel. Esposa nunca fez da pessoa uma pessoa companheira, fiel, só pelo título de esposa. Então, a gente tende a acreditar ainda nessas coisas, né? Não, se é mãe, é sagrado. Não, não é bem. Tem mãe que é o capeta. Não tem nada de sagrado, é o capeta. Só se ela for sagrada para Satã. Entendeu? Porque o bicho é um inferno. Ela faz da vida das pessoas um inferno. Ela é um demônio. Por isso que, sim,
faça terapia. Sim, você precisa quebrar com muita coisa que foi introjetada dentro de você pela pessoa que deveria estar te edificando. Só que a pessoa é doente. Ela é doente. Então, ela faz isso não porque você não tem valor. Ela faz isso com você, com a sua irmã, e teria feito com mais 10 irmãos se você tivesse. Porque ela é assim. Então, faça a terapia, entenda os comentários das pessoas, não se sinta culpada por acreditar que a sua mãe é uma pessoa ruim, que fez, sabe, coisas negativas com vocês, porque ela fez. E outra coisa, se afaste. André, mas ela é minha mãe. Sim. Né? Você vai ter sempre contato, você vai ter responsabilidades, inclusive, se ela ficar doente, vai ter, mas se afaste. O melhor é se afastar de pessoas assim. Então, mantenha a distância. Vai morar sozinha, né? Graças a Deus você se formou, tal. Vai morar sozinha, vai edificar sua vida. E assim, você pode morar no Japão, que ela ainda vai querer interferir na sua vida. Certo? É o que eu estou dizendo. Se afaste, mas é lógico que você vai manter contato. Porém, fazendo a terapia, tendo esse conceito de que minha mãe é doente, então eu coloco um filtro. Porque tudo que ela fala vai querer me diminuir, ela vai querer me manipular, ela vai querer me controlar. Então eu coloco um filtro. Eu filtro o que ela fala. Diferente de quando eu era criança, que eu absorvia, agora eu não absorvo mais. Eu não sou mais a esponja. A criança é a esponja, ela absorve tudo que está ao redor. Não tem senso crítico. Por isso que agora eu preciso de um profissional para ajudar a quebrar com aquilo que a esponja absorveu, porque eu não tinha filtro, eu não tinha senso crítico, não tinha critério. Enfim, eu me afastei bastante dela, mas sempre vou ter contato porque não tem como deixar de falar, mas eu queria saber me blindar disso. É o que eu estou dizendo aqui. Se eu tentar me encaixar no que ela acha bom, eu paro de viver a minha vida e vivo em função de agradá-la. E você viu que isso nunca vai acontecer. Porque você não namora, ela tem vergonha. A sua irmã namora, ela não gosta do namorado da sua irmã. Você se formou numa federal, ela fala que você se formou numa federal, mas não é no que ela queria. Então ela omite o curso. A sua irmã faz o curso que ela gostaria, que está dentro do rol de que agrada a ela, mas não é na faculdade que ela queria. Então ela vai montando um Frankenstein a partir do que ela quer. Então, você já deve ter chegado à conclusão, com 24 anos, que a sua mãe é desse jeito. E não vai mudar, bem, ela vai morrer assim. Ou seja, se eu quiser agradá-la, primeiro que isso, ainda que ela não fosse doente, se ela fosse uma mãe normal, mas eu quero agradar a minha mãe, eu quero fazer a vontade da minha mãe. Então, primeiro que eu já seria infeliz. Agora, uma pessoa que nem ela, não vai ter como eu agradar nunca na vida. Nunca. Então, eu vou viver em função da minha mãe, e aí o dia que ela morrer, eu vou olhar para trás e eu vou perceber que eu sou um zumbi, que eu não vivi a minha vida. A vida passou. Eu me tornei um zumbi. Obrigada pela atenção, André, e provavelmente você vai demorar muito para ler esse e-mail, mas eu queria agradecer o trabalho que você tem no YouTube e a forma como você muda a vida dos seus inscritos. Ô, meu anjo, muito obrigado. Eu realmente espero. Não demorou tanto tempo, né? Tá demorando agora um ano e pouquinho, né? Tendo em vista que antes demorava até 3 anos para ler o e-mail, mas como aí a gente perdeu, né? Os e-mails que foram enviados em 2019, 2020 foram todos perdidos. Então, por isso que agora a fila de espera diminuiu bastante, né? Porque perdemos todos esses e-mails que foram enviados em 2019, 2020. Ai, credo, que tristeza de lembrar que tanto material foi perdido. Mas fazer o quê? Então, por isso que a fila de espera também diminuiu agora. E eu espero realmente que você procure ajuda, que você, né, absorva essas coisas que eu estou dizendo aqui também, porque assim, tem como reverter isso que a minha mãe acabou causando em mim? Com certeza tem, e você vai reverter, sem dúvida alguma.
Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.